Adão deitou-se outra vez com sua esposa. Ela teve um filho que se chamou Sete. Então disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou. E Sete teve um filho que se chamou Enos. Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e a prestar culto ao Eterno. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Olá, e hoje temos pela frente uma daquelas explorações que promete mudar a forma como olhamos para os textos antigos. Completamente. O nosso foco hoje recai sobre uma daquelas passagens que, numa primeira leitura assim mais superficial, pode parecer apenas um detalhe genealógico. Ou um simples fecho de capítulo, não é? Exato, quase uma nota de rodapé. Contudo, as fontes que temos em cima da mesa revelam que esta passagem esconde, na verdade, uma revolução espiritual gigantesca. Uma mudança de paradigma autêntica. Sem dúvida. Vamos debruçar-nos sobre o livro de Gênesis, mais especificamente o capítulo 4, focando-nos nos versículos 25 e 26. E para guiar esta nossa exploração profunda, trouxemos um conjunto de materiais que oferecem perspectivas muito ricas. E são fontes de peso. São mesmo. Temos o próprio texto bíblico, claro, os escritos de Ellen G. White, mais concretamente através das suas obras Patriarcas e Profetas e Educação. E trazemos também as análises teológicas e históricas de Klaus Westermann e Gerhard von Rad, que são Dois especialistas incontornáveis. exatamente no estudo do Antigo Testamento. O grande objetivo desta análise é compreender um tema de extrema relevância, que é o tema dos recomeços. Pois, a intenção é explorar como a ideia de verdadeira adoração consegue, segundo estas fontes, manter viva a chama da esperança. Mesmo num cenário onde a corrupção humana atinge níveis alarmantes. Ok, vamos desconstruir isto, porque não faz sentido saltar diretamente para o versículo 25 sem entender primeiro a densidade do contexto que o precede. Claro que não. O ambiente no início do capítulo 4 de Gênesis é marcadamente pesado e muito complexo. Como é que o texto nos conduz até este ponto de viragem específico? Pois, para compreendermos a magnitude dessa esperança que surge no final do capítulo 4, as fontes indicam que é estritamente necessário olhar de frente para a narrativa de tragédia que inaugura esta secção. Que é tremenda. É, o capítulo não começa num cenário pacífico. Começa com uma fratura tremenda na estrutura familiar e humana. Temos o relato de uma oferta rejeitada que culmina num homicídio brutal. Descrito como o primeiro homicídio da história. Exato, onde Caim tira a vida ao seu irmão Abel. E o que teólogos como Klaus Westermann observam aqui é que a narrativa não estagna nesse ato isolado de derramamento de sangue. Não fica por aí. Não de tudo. A partir desse momento, o texto bíblico descreve uma verdadeira espiral descendente de alienação. A corrupção multiplica-se e, de certa forma, institucionaliza-se. Vemos a linhagem humana afastar-se progressivamente de um ideal ético. Um processo que atinge o seu pico máximo na figura de Lameque e no seu infame cântico. Aquele poema de vingança. Esse mesmo. Lameque, que é um descendente direto de Caim, profere um poema que é, na sua essência, um hino à vingança desproporcional. Ele gaba-se de ter matado um homem jovem apenas por o ter ferido e faz uma declaração assustadora. A tal regra da retribuição. Exatamente. Ele diz que se a vingança divina sobre quem matasse Caim seria 7 vezes maior, a de Lameque seria 77 vezes maior. Essa oposição de números levanta um ponto interessante. Estamos a olhar para um texto antigo a descrever uma escalada de violência que soa assustadoramente familiar. Muito atual, de facto. Deus tinha colocado uma marca em Caim para o proteger, estipulando uma vingança de 7 vezes para evitar que ele fosse assassinado na sua errância. Uma proteção imerecida, mas divina. Certo. Mas Lameque pega nesse conceito de proteção, distorce-o completamente e transforma-o numa arma de intimidação massiva com esse número de 77. É como se a humanidade naquele momento estivesse a glorificar a sua própria capacidade de destruição. Sem dúvida. A análise sociológica que Westermann faz desta passagem é muito precisa. O Cântico de Lameque reflete o momento em que a humanidade assume para si o direito absoluto sobre a vida e a morte. Dispensando qualquer ordem moral superior. Exato. Lameque representa o triunfo do poder pelo poder. E o que torna isto ainda mais complexo é o pano de fundo tecnológico que o texto descreve. Esse detalhe é fascinante. É porque, imediatamente antes deste cântico de vingança, a narrativa de Gênesis detalha as inovações da família de Lameque. Fala-nos de Jabal, que desenvolve a agropecuária nómada,
De Jubal, o pai dos instrumentos musicais, e de forma muito significativa de Tubal-Cain, Que é descrito como um mestre na forja de ferramentas. de bronze e de ferro. Portanto, Lameque não é apenas um homem zangado, ele é um homem armado. Ele tem o monopólio da tecnologia de ponta da sua época. É fascinante pensar nisso dessa forma. É quase como se a primeira resposta da humanidade ao medo e à culpa fosse construir cidades fortificadas e inventar armas de metal. Uma tentativa de autossuficiência. Sim, se usarmos uma analogia moderna, Lameque é basicamente o primeiro pioneiro tecnológico desregulado do mundo antigo, não é? A utilizar inovações industriais não para o bem comum, mas para intimidar e estabelecer um império de medo. Uma excelente forma de colocar a questão. O avanço civilizacional ocorre em paralelo com um colapso moral total. Pois, Essa é uma leitura muito alinhada com as observações de Gerhard von Rad. Ele argumenta que o texto de Gênesis 4 não é apenas uma lista genealógica aborrecida, é sim uma das primeiras críticas culturais da história da literatura. o autor bíblico está a demonstrar que o brilhantismo tecnológico e o desenvolvimento das artes não garantem de forma alguma a elevação moral ou espiritual de uma sociedade. Exatamente. A linhagem de Caim constrói a primeira cidade, cria cultura, forja metais, mas o resultado final é o cântico de 77 vezes de vingança. A técnica não salvou a moralidade. Não. A cidade é construída, em grande parte, como um mecanismo de defesa motivado pela ansiedade e pela alienação de Caim em relação a Deus e aos outros seres humanos. É um sistema totalmente baseado na autopreservação a qualquer custo. E é precisamente quando este sistema atinge o seu auge de arrogância que o texto bíblico introduz uma transição dramática. A escuridão, narrativamente falando, não tem a última palavra. E é aí que chegamos ao versículo 25. O tom do texto sofre uma mudança radical. É-nos dito que Adão se deitou novamente com a sua esposa e que ela teve um filho. E a declaração de Eva registra um reconhecimento profundo. Ela diz, e cito, Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. Há aqui uma constatação de que, no meio da perda irreparável e do ruído das espadas forjadas por Tubal-Caim, existe uma intervenção diferente. Uma provisão. Sim, temos esta mudança abrupta para o nome Sete. O que é que os linguistas e teólogos encontram na raiz hebraica desta palavra que justifica esta viragem na história? Ação teológica do texto. No hebraico bíblico, os nomes funcionam frequentemente como declarações de propósito. Condensando narrativas inteiras numa só palavra. Exato. A raiz hebraica para set, ou shet, traduz-se de forma muito literal como colocar, estabelecer ou designar. Gerhard von Rad sublinha que, quando Eva utiliza a palavra outro filho, o texto não está a descrever um simples substituto biológico aleatório, como se a vida de Abel fosse uma peça intercambiável. Claro, não se trata apenas de preencher um lugar vazio na família. Pelo contrário, implica a continuidade deliberada de uma linhagem específica. Do ponto de vista da narrativa bíblica, Abel representava a linha da fé e da adoração aceite pelo Criador. E com o seu assassinato, essa linha parecia ter sido extinta pela violência humana. Parecia assim. No entanto, o nascimento de Sete representa um alicerce que é estabelecido por provisão divina. É uma perspectiva que muda completamente a leitura da passagem. O texto sugere que Deus está, efetivamente, a colocar uma estaca no chão para garantir que a história humana não será escrita apenas com a tinta da vingança e da civilização baseada no medo. O que é fascinante aqui é que Westermann observa que o versículo 26 marca uma transição decisiva. Em paralelo ao avanço cultural e tecnológico da linha de Caim, surge um movimento espiritual distinto na linha de Sete. E é aqui que a obra de Ellen G. White introduz uma dimensão adicional muito interessante. No livro Patriarcas e Profetas, ela elabora sobre a natureza destas duas linhagens que começam a correr em paralelo. Como é que as fontes descrevem o papel específico atribuído a Sete neste contexto de divisão humana? Segundo a perspectiva apresentada por Ellen G. White no capítulo 5 dessa obra, a divisão entre estas duas classes de pessoas torna-se profundamente marcada. Ela argumenta que Sete foi expressamente designado com uma missão teológica e histórica. A de preservar a verdadeira adoração na Terra.
Isso mesmo. Enquanto a linha de Caim se distinguia pelo avanço material e pela rebelião aberta, a linhagem de Sete caracterizava-se por procurar manter a comunhão que se havia perdido no Éden. O que é notável na análise destas fontes é que não existe uma condenação do progresso humano em si mesmo, pois não? Não, de forma alguma. A condenação é do estado de espírito que o acompanha. A linha cainita foca-se exclusivamente na conquista terrena, procurando compensar o seu isolamento espiritual através da acumulação de poder material. Estão a tentar preencher um vazio. Exato. Por outro lado, a linha de Sete não é descrita pelas suas inovações arquitetónicas ou musicais. O seu legado, de acordo com o texto bíblico, é de uma natureza inteiramente diferente. É focado na preservação de uma identidade espiritual no mundo em rápido processo de degradação ética. O contraste é enorme. De um lado, temos o desenvolvimento do poder humano, impulsionado pela alienação. Do outro, o desenvolvimento da dependência espiritual. Uma dependência saudável. Sim, e essa dependência atinge um marco histórico no versículo 26. O texto afirma que Sete teve um filho a quem chamou Enos. E logo a seguir surge a frase que é o núcleo da nossa exploração de hoje. Foi nessa época que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. É uma frase marcante. É uma daquelas frases que pode passar despercebida numa leitura rápida. Muitas vezes a ideia de invocar é associada a uma prece silenciosa num momento de aperto, mas as análises ao hebraico original mostram que a dimensão deste ato era bastante diferente, não é verdade? Sem dúvida. Esse é talvez o detalhe mais subestimado de todo o capítulo. Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos o peso do verbo invocar no hebraico. Estamos a falar do termo original hebraico, certo? Sim, kará bashem, traduzido como invocar o nome. Este termo possui um peso semântico que transcende largamente a ideia de devoção privada ou de um sentimento religioso individualista. Não é apenas um sussurro no quarto antes de dormir. Longe disso. Recorrendo mais uma vez à erudição de von Rad, percebemos que, no contexto do antigo Oriente Médio, invocar o nome de uma divindade era um ato eminentemente público e corporativo. Era algo visível e audível por toda a comunidade. Exatamente. O nome representava a própria identidade, autoridade e presença da pessoa ou entidade. Assim, invocar o nome do Senhor significava proclamar publicamente a soberania de Deus. Tratava-se de assumir uma identidade coletiva e de declarar lealdade de forma muito aberta. O Westermann acrescenta que isto marca a fundação do culto público organizado. Não estamos a falar de um sussurro de desespero. Estamos a falar de uma congregação de pessoas que decide agir. Perante uma cultura dominante, pautada pelo ruído das armas e pelo terror instaurado por figuras como Lameque. Isso, decidem reunir-se, erguer a voz e afirmar publicamente que a sua dependência está no Criador e não nos muros das suas cidades. Essa oposição de sons no mundo antigo ilustra perfeitamente o drama da narrativa. Imaginemos o cenário proposto por estas fontes teológicas. De um lado, o som ininterrupto dos martelos na forja de Tubal-Caim, o ruído das engrenagens da nova cidade cainita e o clamor das ameaças de vingança. O barulho do progresso desenfreado e do medo. E do outro lado, como uma resposta direta, começa a erguer-se o som público da invocação, o cântico da adoração coletiva. É uma rebelião pacífica, mas altamente visível. Uma forma de resistência. Sim. Em vez de combaterem o aços com mais aço, a linhagem de Sete estabelece uma forma de resistência cultural através da adoração focada. Perante isto surge a questão natural sobre as implicações desta narrativa. O que é que estes teólogos e comentadores concluem sobre a natureza desta adoração e o seu impacto num mundo fraturado? Estes autores apontam para verdades profundas sobre a resiliência humana quando ancorada numa perspectiva espiritual. A primeira grande dedução é que a comunhão não foi aniquilada pela tragédia. A queda no Éden não foi o fim absoluto da relação. Exato, mesmo após o trauma da perda de Abel e da expansão da violência, a capacidade humana para o culto genuíno não desapareceu, ela foi restaurada. A comunhão pode ser restaurada fora do paraíso. E a segunda conclusão? A segunda conclusão, sublinhada por estas fontes de estudo, é que a adoração tem um papel ativo na sociedade.
A esperança não necessita de um mundo historicamente perfeito para existir. Então, o que é que isto tudo significa, na prática, para a vida diária das pessoas? É aqui que Ellen G. White, na sua obra Educação, especificamente no capítulo 30, faz uma aplicação sociológica espiritual muito direta. Ela defende que a verdadeira adoração funciona como uma âncora estabilizadora. O que faz todo o sentido quando pensamos no caos que estava a instalar-se. Uma citação central do seu pensamento sobre este período é que a verdadeira adoração mantém viva a esperança em meio à corrupção. Ou seja, na perspectiva desta autora, a invocação do nome de Deus não é descrita como um mecanismo de fuga à realidade. Não é uma alienação espiritual. Não, nem uma forma de negação dos problemas do mundo. Pelo contrário, é o exercício que permite à comunidade enfrentar o caos sem ser consumida pelo cinismo ou pelo desespero. Essa ideia da adoração como uma âncora e não como uma fuga altera a forma como olhamos para as rotinas de comunhão. Se seguirmos a lógica apresentada por Ellen White e pelas análises históricas do texto, fica claro que a invocação coletiva era a única forma de evitar que a mente humana fosse absorvida pela lógica predatória da época. Era o contrapeso necessário. Pois, quando uma sociedade inteira corre atrás do poder de forma desenfreada, o simples ato de parar, reconhecer a própria fragilidade e proclamar a dependência de um poder superior, torna-se o ato de resistência mais lúcido que pode existir. É um ponto de vista muito assertivo. E o Westermann reforça esta mesma linha de raciocínio ao notar que a humanidade sempre tentou resolver o problema da sua mortalidade e vulnerabilidade através do acumular de capacidades técnicas. A fundação de cidades, a criação de defesas, o desenvolvimento económico. Todos esses são mecanismos de autopreservação descritos na linha de Caim. Mas o que a introdução do movimento de 7 anos sugere, de acordo com as fontes bíblicas, é que a verdadeira segurança humana não pode ser alcançada apenas por meios materiais ou tecnológicos. As ferramentas têm os seus limites. Sim. A invocação do nome do Eterno surge como a admissão pública de que os muros de uma cidade, por mais altos que sejam, não resolvem a alienação interior do ser humano. A preservação da esperança exige algo mais do que progresso. Exige propósito. Exige propósito e o reconhecimento de limites. É um convite à introspeção que transborda das páginas de um texto milenar diretamente para a realidade contemporânea. Onde parece haver apenas um fim trágico, a perspectiva destas fontes recorda que a narrativa aponta sempre para a possibilidade de recomeços. Recomeços providenciados por uma vontade superior. Sim, onde existiu perda severa, o texto indica a possibilidade de substituição e continuidade através de novos alicerces, que são representados aqui pela figura de Sete. Quando existiu afastamento, pode sempre haver invocação e um retorno à comunhão. Exatamente. A grande mensagem prática, o grande balanço reconfortante que transparece destas fontes, não é apenas um chamado à resistência passiva contra a maldade. O chamado diário é para termos um papel ativo em renovar os espaços de adoração genuína. Plantar hoje um momento de adoração pública onde antes havia vazio. Fica o desafio de pensar de que forma as ideias deste capítulo refletem os dilemas do presente. Estará a atual dependência excessiva na tecnologia, no isolamento e na autopreservação a sobrepor-se à necessidade fundamental de comunidade e de invocação partilhada? Isso levanta uma questão importante e deixa uma pergunta provocatória para quem nos ouve refletir. De que movimento fazemos parte na nossa vida cotidiana? É uma excelente pergunta. Será que fazemos parte do movimento da autopreservação focado na técnica e no nosso próprio isolamento? Ou do movimento da invocação e do reconhecimento público de Deus? Será que as nossas cidades e técnicas modernas, por muito boas que sejam, estão a abafar a nossa necessidade de invocar coletivamente o Eterno? Antes de terminarmos, fica um detalhe fascinante para reflexão adicional que nos é sugerido pelas entrelinhas desta teologia bíblica. Mais à frente, na narrativa das Escrituras, já no Novo Testamento, a matemática cruel de Lamech é diretamente confrontada. É uma inversão lindíssima. Se bem se lembram da análise que fizemos, Lamech vangloriou-se de uma vingança de 77 vezes. Séculos mais tarde, o texto bíblico relata um momento em que a instrução dada sobre o perdão inverte essa mesma fórmula, aconselhando-o a perdoar 70 vezes 7. Uma resposta direta ao cântico de vingança. Sem dúvida.
As fontes académicas sugerem que o movimento de invocação e adoração, iniciado nos tempos de Sete, pretendia ser exatamente a fundação histórica para, eventualmente, reverter a matemática implacável do ressentimento cainita. E isso deixa-nos a pensar. Será que as nossas estruturas e rotinas modernas estão desenhadas para multiplicar a capacidade de perdoar ou estão apenas otimizadas para escalar o ressentimento? Fica a profunda reflexão para quem os ouve. Desejamos que esta análise bíblica acompanhe a vossa jornada de forma enriquecedora. Foi um enorme privilégio partilhar esta desconstrução detalhada destas fontes e destes autores tão profundos. Vemo-nos na nossa próxima exploração minuciosa pelos textos. Até lá!